Vamos então para a nossa mensagem de hoje, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Estamos na reta final desta carta. Estudámos já a primeira e agora estamos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, página 1332. E hoje vamos para os versículos 3 até 10. 3 até 10. Vamos ler então a palavra do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto pela palavra de Deus. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Até aqui o tema hoje da nossa mensagem é a segunda vinda de Cristo e a heresia sobre essa segunda vinda e o motivo dos escarnecedores. Nós estamos a prosseguir este estudo expositivo, versículo a versículo, da segunda carta de Pedro. É uma epístola que proclama a verdade fiel de Deus face a um mundo de falsidade. E esta carta termina com a certeza dessa realidade futura que é a segunda vinda de Cristo, a esperança de todo o crente. Uma pequena lembrança acerca de onde estamos neste livro. Esta segunda carta de Pedro é um livro escrito pelo apóstolo Pedro no final da sua vida. E ele está basicamente a alertar a igreja sobre os falsos mestres que vêm naquele tempo para a Ásia Menor, para as igrejas daquela região. Mas como a palavra de Deus é viva, aqui temos um alerta de Deus para a sua igreja hoje, também sobre este tema. E nós já detalhamos este aspecto com bastante cuidado nos estudos anteriores. Este livro pode-se dividir em 3 partes. Capítulo 1, Pedro aí chama os crentes à maturidade, devem crescer, não devem ficar estagnados como cristãos. No capítulo 2, um alerta de Pedro para a igreja, onde ele assegura que a igreja será inundada de falsos doutores. E também chamados falsos mestres, que vão trazer heresias, falsas doutrinas. E Pedro fala aí no capítulo 2 das características desses falsos mestres, da subtileza dos seus métodos, mas também da certeza de que Deus vai julgar esses que proclamam a falsidade. No capítulo 2, Pedro falou sobre isso. Ele diz, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais
já de largo tempo não será tardia a sentença. Quer dizer, Deus vai julgar os falsos mestres. E a sua perdição não dormita. E depois, aqui no capítulo 3, que nós estamos agora a considerar, Pedro vai falar de algumas heresias, ensinamentos errados dos falsos mestres, sobretudo em relação a um tema que é dos principais temas da palavra de Deus, que é o fim, o tempo do fim do mundo, a segunda vinda de Cristo. E esses falsos mestres são aqui identificados no versículo 3, do capítulo 3, com o título de escarnecedores. Ou seja, esta palavra escarnecedores é o nome que Deus dá a todas as pessoas que escarnecem, como iremos ver mais à frente, acerca da segunda vinda de Cristo. É Deus que lhes chama assim, escarnecedores. É assegurada aqui por Pedro a vinda deles, ele é claro dizer, vão vir muitos escarnecedores que vão escarnecer sobre a segunda vinda de Cristo. E isso é um sinal de que está a chegar o tempo do fim, os últimos dias. Por isso, o tema central deste capítulo 3 é, de facto, os últimos dias, a vinda de Cristo, ou, como está aí no versículo 10, o dia do Senhor. E nós já falámos nisto na primeira mensagem. E nessa primeira mensagem, vimos que Pedro escreve a primeira carta e a segunda com um propósito muito importante, que é, qual é esse propósito? É despertar e animar os crentes das igrejas. Olha o que ele diz, amados, versículo 1, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, na primeira e na segunda, desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Este é um dos propósitos da palavra de Deus, da profecia, não é? De nos animar, de nos despertar, para estarmos vigilantes e alerta acerca daquilo que Deus tem à nossa frente. E como é que ele faz isso? Olhem, versículo 2. Como é que o nosso ânimo, como é que a nossa mente é desperta para nós não nos esquecermos? Para que vos lembreis, olhem, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Antigo Testamento, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E é assim que a igreja é dirigida. Lá no Antigo Testamento, Deus mandou os seus profetas com a sua palavra. E depois os apóstolos de Jesus Cristo, que escreveram grande parte do Novo Testamento. Aliás, se os irmãos se recordarem das leituras que temos feito em Efésios, mas eu vou ler, diz qual é a base da igreja. Está em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta é a base da igreja. A base fundamental da igreja é Jesus e o ensino dos profetas e dos apóstolos. Muito bem, então vamos para os versículos 3 e 4, a segunda vinda de Cristo, a heresia e os motivos dos escarnecedores. A segunda vinda de Jesus do céu à terra tem sido a esperança da igreja, dos crentes, nos últimos 2000 anos. Quando a igreja foi fundada. Essa é a nossa esperança, a segunda vinda de Jesus. Agora veja o versículo 3. Sabendo primeiro isto. Pedro está aqui agora a chamar a atenção dos crentes, de nós, para aquilo que ele vai dizer. E aquilo que ele vai dizer, ele aqui chama a nossa atenção como sendo das primeiras e mais importantes coisas a ser atendidas. Ele diz, sabendo primeiro isto.
como nós estamos a falar aos nossos filhos, olha, filho, primeiro, isto é muito importante, esta é a primeira coisa, está aqui a dizer agora. Porquê? Para que a nossa fé na palavra profética não seja abalada, mas que nós estejamos preparados e armados para aquilo que está à nossa frente, que é o quê? Os últimos dias, o dia do Senhor. Então ele diz, olha, primeiro isto, não esqueçam, virão escarnecedores. Virão escarnecedores. O que é um escarnecedor? O escarnecedor é alguém que trata com escárnio, com desprezo, com gozo, com zombaria, aquilo que é importante e que é verdadeiro. E neste caso, estes escarnecedores troçam dessa verdade bíblica que é a segunda vinda de Cristo. Ridicularizam essa expectativa dos terríveis acontecimentos que Deus promete na sua palavra. E, ao mesmo tempo, esses escarnecedores gozam disso e vivem, vejam, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e vivem vidas carnais. Como se nada fosse acontecer, como se não tivessem que prestar contas a ninguém, dizendo, não, a vida é isto, acaba e pronto. Não apenas escarnecem, como vivem vidas na carnalidade. Com uma ausência total de santidade, pureza na vida, vivem mundanamente, não estão minimamente interessados na segunda vinda de Jesus. E quantas vezes já nos aconteceu nós falarmos sobre assuntos bíblicos, assuntos espirituais, que Jesus nasceu há 2000 anos, é uma verdade, viveu entre nós, cumpriu a sua obra, mas prometeu que viria de novo e que, quando ele vier de novo, é o fim da história da humanidade. E qual é a resposta das pessoas? Troçam, escarnecem, gozam. A Bíblia chama-lhes aqui de escarnecedores. Tratam com desprezo esse tema. Versículo 4, dizendo, o que é que dizem os escarnecedores? Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os anos passam, não acontece nada. Será que a promessa de Deus é mesmo fidedigna? Onde está a promessa? Mas onde é que se está a cumprir essa promessa de que ele viria de novo? Então estes escarnecedores não apenas zombam, por um lado zombam, escarnecem, porque dizem, isso está muito demorado, se calhar nem vai acontecer. Como até se riem da própria verdade. Isso está muito demorado, mas gozam, isso nem sequer vai acontecer. São os escarnecedores. Escarnecem e riem dessa verdade que é a segunda vinda de Jesus. E a segunda parte do versículo 4 acrescenta a ideia deles. Porque é que assim pensam? Olha, olhamos para o universo, Terra, a Lua, as estrelas, o Sol, as coisas aqui da Terra onde nós vivemos, e tudo é igual. Não há montanhas a caírem, a desabarem, nem o mar a subir por aí afora. Observamos o céu e está tudo bem. Não há nada assim de excepcional a acontecer. Quer dizer, Deus criou, mas Deus não intervém mais na sua criação. Então, esta é a sua filosofia. Tudo se mantém estável, dia após dia, ano após ano, nada acontece. E então, esse Messias está-se a atrasar muito. Está-se a atrasar tanto que acho que ele nunca mais virá. E não há sinal nenhum de que algo possa acontecer. E esta então é a sua troça, como diz aqui, no versículo 4, o seu escárnio,
e associado a isso uma vida de carnalidade. E não é o que nós vemos no mundo. O mundo vive como se nada tivesse para acontecer, nem ninguém tivesse que prestar contas de nada. Porque esses que vivem mundanamente e na carnalidade soubessem, eu depois vai haver contas para prestar. Não. E essa tem sido a ideia dominante dos séculos, sobretudo dos séculos XIX, XX e XXI. E a agravar cada vez mais. O aumento da carnalidade, das inclinações terrenas, sensuais, desprezo, troça, das coisas espirituais, diz aqui, é um sinal dos últimos dias. Ao contrário do que se possa pensar. Se as pessoas não ligam e isto está cada vez pior, não vai acontecer mesmo nada. Mas iremos ver Pedro estar a dizer, é ao contrário. É ao contrário. Então, a partir do versículo 5, portanto, esta é a filosofia do mundo. Isto não acontece nada, está tudo tão estável. O mundo segue a sua rota normal, nada de excepcional se vê. Como diz o versículo 4, desde que os pais dormiram, já anda há muito tempo. Tudo permanece como desde o princípio, não há alterações nenhumas. E a partir do versículo 5, Pedro vai dizer, olha, vamos ver que não é assim. Ele começa a refutar aqui os argumentos dos escarnecedores. E então, a segunda vinda de Cristo é mesmo uma verdade e uma promessa de Deus certa, que não vai falhar. E o apóstolo Pedro agora vai rebater essas falsas ideias e o escárnio desta forma. Em primeiro lugar, versículos 5, 6 e 7, ele vai dizer, olha, vamos olhar para a história e vão ver que não é assim. Depois, versículo 8, vamos ver as Escrituras. Versículo 9, vamos ver o caráter de Deus. E versículo 10, as promessas de Deus. Versículos 5 e 6. Eles, escarnecedores, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Então vejam, eles voluntariamente. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas escarnecedoras, que têm aquela filosofia que falámos, de sua própria vontade, sua livre escolha, voluntariamente, cegam-se eles mesmos, cegam-se para a verdade. São ignorantes porque querem. Não é porque são obrigados ou porque Deus os cegou. É voluntariamente. Eles. De sua livre escolha. Primeiro, Pedro vai então apelar aqui para a história bíblica, dizendo, olha, o mundo afinal não é tão estável como as pessoas pensam. Porque houve na história 2 grandes acontecimentos em que Deus agiu milagrosamente. Quais são? Em primeiro lugar, ele diz aqui, pela palavra de Deus, a palavra de Deus criadora, nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criou o céu e a terra. Deus falou, vemos lá aquele relato, Deus falava, haja isto, haja aquilo, e houve a palavra de Deus poderosa, a palavra criadora. O que acontece? Deus criou. E diz aqui, Deus tirou das águas a terra que hoje existe, os continentes que existem hoje. Mas depois Deus interveio, mais tarde, e agiu com julgamento por causa do pecado do mundo. E essa mesma água que Deus criou e do meio da água tirou a terra, essa mesma água cobriu o mundo todo, através de outro grande acontecimento, que foi o dilúvio. Cobriu todo o planeta. Diz aí, o mundo de então, versículo 6, pereceu o mundo de então, todo o mundo, exceto quem estava na arca de Noé, que ele construiu. Portanto, o decurso da história não é um acaso. A história não é um acaso. É governada por Deus. Esse Deus que é tanto criador,
mas é também juiz do mundo que ele criou. Então os escarnecedores devem prestar atenção, porque esse mundo que Deus criou, olha, não está, este mundo que acham, não, isto não há alterações nenhumas, o mundo continua, não há sinal nenhum de nada. Olha, cuidado, porque o mundo já foi abalado 2 vezes. Primeiro na poderosa criação de Deus e depois Deus julgou o mundo por causa do seu pecado, com a água. O mundo já foi abalado, já foi afetado e voltará a acontecer. Deus vai voltar a acontecer, a mexer no mundo, no decurso da história. Mas aí vai ser o fim. Será a segunda vinda de Cristo. Versículo 7, pela mesma palavra, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, essa palavra criadora de Deus, à ordem de Deus, vai acontecer. Vão surgir todos os acontecimentos da segunda vinda de Cristo. Então a palavra de Deus que criou o céu e a terra, a mesma palavra que julgou depois o mundo com o dilúvio, essa mesma palavra de Deus vai voltar a agir, mas agora no fim dos tempos, mas de uma maneira diferente. Porque o próximo e último juízo, julgamento final de Deus sobre o mundo, este nosso mundo, não vai ser mais por água. Mas antes com o quê? Fogo. Isso é terrível. Terrível. Mas os céus e a terra que agora existem, diz, isso para Deus é um tesouro. Está guardado como um tesouro, porque Deus vai agir sobre este mundo. Estão guardados para o fogo. O próprio Deus diz, a palavra do Senhor em Deuteronômio 4:24, em Malaquias 4:1 diz, Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Se os irmãos prestaram atenção ao Salmo 97 inicial do nosso culto, fala lá nisso também. Deus é um fogo consumidor que no fim dos tempos vai consumir este mundo. E Pedro quer aqui enfatizar este paralelo, que quer no tempo do dilúvio, quer no fim dos tempos, Deus vai agir. Para quê? Olhem aí. Versículo 7. Para a perdição dos homens ímpios. Daqueles que escarnecem, gozam, brincam com as coisas espirituais, que o mundo vai terminar, que Jesus virá de novo. Deus vai agir e vai ser a perdição, não dos crentes. Porque Deus vai tirar os crentes desta terra antes desses terríveis acontecimentos, pelo arrebatamento. Deus vai agir para a perdição dos homens ímpios, mas os escarnecedores, começou Pedro por dizer, voluntariamente querem ignorar a realidade histórica de que Deus cria e age. Então a primeira refutação de Pedro é, ele foi buscar a história. Já aconteceu e vai acontecer outra vez. A segunda refutação, versículo 8, de que os escarnecedores não têm base nenhuma para dizer que nada vai acontecer, é com base nas Escrituras. Mas, amados, ele agora volta-se para nós, para os crentes. Amados, não ignoreis uma coisa acerca dos acontecimentos proféticos. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, agora, o segundo argumento de Pedro para negar a teoria dos escarnecedores, de que nada mudou desde que existe o mundo, desde que existe o universo, ele volta-se agora para os fiéis, para os crentes, e mais uma vez, ele pede a nossa atenção. Como? Amados, não ignoreis uma coisa. Tenham isto sempre presente. Nunca esqueçam, não ignorem isto. Não adormeçam. Por isso ele disse, eu escrevo para despertar o vosso ânimo. Não esqueçam. Isto é importante. O tempo para Deus não é igual ao tempo que é para os homens. Esses que dizem, isso. Não, olha, já passaram tantos séculos, milénios.
O tempo para Deus não é igual ao nosso tempo. E este é um bom argumento que a Igreja, que os crentes, nós temos para enfrentarmos a zombaria atroz dos escarnecedores acerca da segunda vinda de Cristo. E ele vai basear-se nas Escrituras. E agora vai citar o Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Quer dizer, aquilo que nós, homens, consideramos ser um longo período de tempo, aquilo que nós achamos que é mesmo muito tempo, para Deus é uma insignificância. Porque Deus vive na eternidade e nós vivemos num mundo diferente. O modo de Deus calcular o tempo é diferente. Deus não tem um relógio assim como o nosso, não é? Deus vê o tempo com uma perspectiva e uma intensidade que nos falta a nós. E Pedro aqui quer contrastar a eternidade de Deus com a brevidade da vida humana, em que 1000 anos na eternidade é diferente de 1000 anos na Terra. É diferente. Por isso as pessoas têm de estar sempre alertas, pois o fim, a vinda de Cristo, pode vir em qualquer tempo. O tempo que nós temos é uma dádiva de Deus. Nosso dia vai terminar, amanhã vem outro dia, mais 24 horas, é uma dádiva de Deus, o tempo. E Ele mandou-nos no nosso tempo, o tempo da terra, o tempo da humanidade, vigiar e orar. Por isso não confundamos a demora na vinda de Cristo, a demora, que é real, com a negação de isso nunca vai acontecer. Não podemos confundir isso. Jesus vem. E só nos parece longa por causa da visão que nós temos do tempo. Deus tem outra perspectiva do tempo. Mas isto também esta demora aparente, dá mais oportunidade para as pessoas se arrependerem e poderem ser salvas, como está no argumento seguinte do versículo 9, que é, olha, sabem porque é que Jesus ainda não veio? Por causa do caráter de Deus. O Senhor não retarda. Ele não está a atrasar-se. Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus nem quer que alguns, pouquinhos se percam. É o seu caráter. E esta é a terceira refutação de Pedro, que ele faz dos escarnecedores, é tirada da própria natureza de Deus, de quem Deus é. Não é a demora, não é o atraso, é a longanimidade de Deus que adia a consumação da história. É a longanimidade de Deus que mantém a porta aberta para os pecadores, para os ímpios, até para estes próprios escarnecedores se arrependerem e crerem no Senhor e serem salvos. Não é a incapacidade de Deus, Deus não é capaz, Deus não é. É a misericórdia de Deus a razão da demora da segunda vinda de Cristo. 1 Pedro 3,20, primeira carta de Pedro 3,20, ele fala nisso. Quando ele diz, os quais noutro tempo, falar do dilúvio, noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. 120 anos. Desde que Deus anunciou. A longanimidade de Deus esperava. 1 ano, 2, 10, 20, 50, 100, 120 anos. Deus à espera. E só se salvaram 8. Mais ainda, irmãos, não é essa incapacidade de Deus. A longanimidade de Deus em relação ao seu julgamento futuro pelo fogo. Deus sabe o quão terrível vai ser. Vai ser em fogo. E por isso Ele espera. É a natureza salvadora de Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Não sei se o Daniel vai por ali. 1 Timóteo 2,4.
que nos mostra o caráter de Deus. Então eu vou ler 1 Timóteo 2,4. Diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus não deseja que qualquer homem pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, escreve assim: Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É Deus que pergunta. Eu desejo a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Quem disser que Deus odeia o ímpio, não. Deus não deseja a morte do ímpio, não deseja. Não, Deus diz, não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. É isso que Deus quer. E por isso Deus espera. E atrasa a segunda vinda de Jesus. Deus espera para que os ímpios se arrependam e vivam. E embora Deus tenha feito já a provisão para a salvação, Deus já fez tudo o que é necessário para a salvação. E embora Deus queira que todos sejam salvos, há uma coisa que Deus deu ao homem, que se chama livre-arbítrio. Deus deu isso ao homem. E muitos exercem o seu livre-arbítrio. E o que fazem? Excluem Deus. Tiram Deus da sua escolha, das suas vidas. E Deus não pode impedir a livre escolha. Porque é isso que distingue o homem que Deus criou. É a nossa livre escolha. Como os anjos. De sua livre escolha rebelaram-se contra Deus. Por isso alguns vão perecer. Porque na sua livre escolha excluíram Deus. Mas Deus diz aqui claramente, não é isso que eu quero. Então, olhando para este versículo, nós devemos usar o tempo que falta para a vinda de Jesus para pregar o Evangelho da salvação aos perdidos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, a 2 Pedro 3,9. Mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Podem dizer o que quiserem nas doutrinas bíblicas. Nada tira este versículo e muitos outros. Deus quer que todos sejam salvos. Deus é um Deus de amor. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Mas fez tudo já. Já mandou o seu filho, que morreu por nós, pagou ali, expiou o nosso pecado. Todo aquele que crê é perdoado, é salvo. E Deus espera. Nós só temos motivos de dar graças a Deus. Ansiamos a segunda vinda de Jesus, porque no dia em que Jesus vier, acabam todos os nossos problemas. É ou não é verdade? Quando Jesus vier, olhem, não vai haver mais problemas para ninguém. Deves alguma coisa, está pago. Ninguém, não te preocupes. Estás doente, não te preocupes. No dia em que Jesus vier, os crentes têm todos os seus problemas resolvidos. Ansiamos pela segunda vinda de Jesus. Mas devemos olhar, mas Deus quer que todos sejam salvos. Ainda está à espera daquela pessoa. Eu estava a ler já não me lembro bem, era um artigo de um jornal americano, em que o pregador Moody estava a pregar, e lá nas cadeiras da frente estava um homem assim meio embriagado a perturbar, não é? Estava a perturbar o culto, falava alto e mexia-se. E depois o homem lá se levantou, cambaleando, e depois saiu, e as pessoas ficaram assim como que aliviadas.
E Moody era conhecido por ser um homem que amava não apenas os crentes, como também os descrentes. E ele disse, não há ninguém que se levante para ir atrás dele e tentar falar com ele sobre o Evangelho para que aquela alma não se perca. E logo, vários homens da igreja se levantaram, saíram da igreja, foram ter com o homem. O culto prosseguiu, Moody continuou a pregar. E depois, no final, quando as pessoas se foram, o homem, entretanto, trouxeram, já estava mais recuperado da bebida, e ele viu alguns homens da igreja de joelhos com ele, a orarem. O artigo diz que não sabem qual foi o desfecho final. Mas é assim, a oportunidade de uma pessoa poder ser salva. Deus ama os pecadores e quer salvá-los. E esse é realmente um bom exemplo que eu achei muito interessante. E depois, versículo 10, o último, Pedro vai refutar o argumento dos escarnecedores com base na promessa de Jesus. Porque ele diz, mas o dia do Senhor virá. Podem pensar o que pensar, virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, a despeito da demora, o dia do Senhor virá mesmo, é absolutamente certo. E vai ser tão repentino, tão inesperado, tão desastroso para aqueles que não estão preparados, como diz aqui Pedro, como um arrombamento, um assalto na noite, em que nós não sabemos que os ladrões estão a preparar e que é aquela noite que eles vêm e entram por casa, arrombam tudo para roubar. E diz isso, essa é uma ilustração que o próprio Senhor Jesus usou. E não apenas o Senhor Jesus. Apocalipse 3 diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não saberás a hora em que sobre ti virei. Ou também Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor virá. E Pedro descreve aqui esse dia numa linguagem apocalíptica. E Pedro aqui relembra, adapta as palavras, a linguagem de Jesus. Quando Jesus lá, em Mateus 24, que eu vou ler, versículo 29, Jesus disse, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E também Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Ou também, profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, diz assim, todo o exército dos céus se dissolverá. Sabe o que é dissolver? Se dissolverá. Os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Pedro então tenta aqui descrever aquilo que é indescritível. E Pedro faz 3 considerações em que o fogo é dominante na segunda vinda de Jesus. Ele diz em primeiro lugar, versículo 10, virá como ladrão da noite, é repentino, é inesperado, no qual os céus passarão com grande estrondo. Eu não quero estar cá. Eu não queria estar cá. Os céus passarão com grande estrondo, desaparecerão num bramir de chamas. Em segundo lugar, os elementos físicos da terra, os corpos celestes, diz, os elementos ardendo se desfarão. Ardendo se desfarão. E em terceiro lugar, o desaparecimento, o abrasamento de todas as coisas da terra. E as obras que nela há se queimarão.
sistema solar, galáxias, o universo vai ser derretido até ficar sem nada. É realmente um quadro surpreendente. Em conclusão, irmãos, qual é a lição principal de Pedro? Podem vir escarnecedores. A certeza do fim dos tempos. A certeza do dia do Senhor. A certeza da segunda vinda de Jesus Cristo, conforme a sua promessa. E quais são as implicações desta verdade? É esta. Está preparado. Mas mais importante, arrepende-te. Crê no Salvador. Crê em Jesus Cristo, para que pela tua fé, pela tua confiança na cruz de Jesus, escapes a este fogo e tenhas de Deus a vida eterna. Amém.